Olá, queridos alunos, vamos dar sequência então à nossa aula, agora uma revisão depois dos exercícios, tá? Aula 1.2, vamos dar início aqui na revisão, nos tópicos mais importantes? Vamos para a tela. Aula 1.2 com o tema História da Arte, aspectos relevantes. Então, estudante, fizemos a abordagem aí, nesses períodos aí, arte na pré-história, que foi um período em que o homem desenvolvia arte rupestre, que era um desenho, pintura, entalhe, feito em rochas, e esculturas. Né? Esse período ele desenvolvia esses desenhos não com o objetivo de arte, mas uma forma de retratar o seu cotidiano, questões também relacionadas a rituais, enfim, não temos certeza qual era o objetivo, mas foi criações que hoje nos permite conhecer mais sobre essas pessoas. Também abordamos a arte na antiguidade, falamos da arte egípcia, que tem característica como a lei da frontalidade, e o objetivo da arte era dedicado à vida após a morte. Em todas as criações artísticas, né, o artista não era reconhecido, não era destacado, e sim só o trabalho dele para atender ali a necessidade do faraó. No período da arte grega, o objetivo era a busca pelo belo, retratar a beleza do homem, tanto por meio das esculturas, havia também grandes construções, né, a arquitetura grega também era maravilhosa, então os gregos desenvolviam a arte para retratar a beleza. Houve dois períodos, o arcaico e o clássico, e no decorrer, então, eles foram desenvolvendo novas técnicas, né, utilizando novos materiais, como, por exemplo, substituição do mármore pelo bronze. E também a arte romana. Né? Os romanos tiveram uma formação cultural influenciada pelos gregos e etruscos, porque eles invadiam, eles sempre estavam aí invadindo essas outras culturas, e aí eles eram influenciados por essas né, culturas, né, a arte que eles desenvolviam, eles também copiavam, podemos dizer isso, copiavam. E o terceiro tema foi a arte medieval, falamos de três estilos: românico, bizantino e gótico. As três eram uma arte dedicada à religião. O período medieval, né, que era uma política feudal, no qual a Igreja Católica ela tinha muito poder, então ela influenciava a vida das pessoas, a política, a cultura, né? Em vários aspectos, como sociais, econômico, político, religiosos e culturais. Então, a arte, nesse período, se destacavam nos temas religiosos. E o Renascimento, né, um período já mais avançado aí da sociedade, o Renascimento se afasta do período medieval, houve, então, a valorização da estética, né, da antiguidade greco-romana, o homem era o principal elemento na condução da humanidade. Então, os artistas abordavam mitologias, mas também tinha o homem ali como o elemento principal da sociedade, o centro das atenções. O Barroco já abordava temas religiosos, né? Então, nós observamos aí que o Barroco ele volta a valorizar os temas da religião, por isso que foi uma arte desenvolvida para a igreja. Então, eles voltam àquele período medieval, daqueles estilos medieval que destacavam os temas religiosos, mas aqui com técnicas, né, mais avançadas de pintura, escultura, enfim, já mais uma arte mais desenvolvida, diferente do período medieval. O Rococó sobrepõe, então, ao Barroco. Observamos aí que os artistas utilizavam cores luminosas e suaves, uso de linhas leves, temas da natureza. E o neoclassicismo, novo clássico, voltavam, então, a temas clássicos, mas também temas como, por exemplo, aí a
após a Revolução, principalmente com o Império de Napoleão. Então, os neoclassicistas, eles tanto retratavam mitologias greco-romana como os temas ali do Império de Napoleão. Romantismo, também eles se libertam das convenções acadêmicas, aquela pintura com o uso de muitas técnicas, e o realismo retratava o quê? A realidade, né? A expressão da realidade dos aspectos descritivos. Retratava, então, a realidade. Então, vamos direto para a atividade sala. Vamos, após essa revisão, ver aqui as atividades para vocês reforçarem o que vocês estudou. Então, estudante, a questão 1. Entre os sítios arqueológicos que contêm maiores acervos da arte rupestre do mundo, alguns estão localizados no Brasil. Não estou conseguindo grifar. Vamos sem grifar mesmo, vocês acompanhem a leitura aí. No estado do Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, esse foi um sítio arqueológico que eu retratei na aula com vocês. O nome do parque que administra esses sítios no Piauí chama-se... Quais desses? Vamos ver? Parque Nacional Serra da Capivara. Está localizado lá no Piauí. Certo, pessoal? Muito sensível. Então, vamos para a próxima questão. Espero que vocês tenham acertado. Questão 2. Em relação à arte do Egito Antigo, assinale a alternativa correta. Visava a valorização individual do artista? Estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além do túmulo? Certo. Letra C. Manifesta a ideia estética com representações da natureza, evitando a representação da figura humana? Então, observe essas características aí, pessoal. Somente uma está correta. Aproveitava os hieroglifos como ornamentação. Hieroglifos eram aqueles símbolos, né? Praticamente já eram uma escrita egípcia. Era uma arte abstrata de difícil interpretação? Também não. Então, vamos à questão correta. Vamos ver se vocês... Letra B. Então, a arte do Egito, né, no período antigo, estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além do túmulo ou após a morte, né? Era o objetivo da arte egípcia. Muito bem. Parabéns para quem acertou. Questão 3. A Grécia era considerada o berço da civilização. Era formada por conglomerado de ilhas chamado Hélade, também conhecida por cultura helena. No que se refere à arte grega, considere as asserções corretas. Então, temos 4 asserções. Vamos ver quais estão corretas em relação à arte grega. Na arte refletiu suas crenças religiosas em um Deus, único Deus? Não. Lembra que vocês estudaram no primeiro ano que os gregos adoravam vários deuses, né? Inclusive muita mitologia em relação aos deuses gregos, né? 2. Conceitos e sentimentos representados sob forma humana. Nós observamos em algumas imagens durante a aula que eles buscou o quê? Representar a beleza, né, humana. Então, eles estavam preocupados em sempre representar, principalmente nas esculturas, né, a beleza humana, os corpos, né, humanos eram perfeitos. Iniciou a representação com corpos de homens, né, homens nus, os couros eram os jovens que posavam nu para os escultores, e mais tarde o nu feminino também era abordado. Então, essa questão aí, vamos lá, está correta, né? Podemos considerar. Vamos voltar aqui.
Então, representação sobre forma humana, né, por meio das esculturas. O uso somente do nu feminino? Não. Era tanto homem como mulher. As esculturas representavam grupos de figuras belos de todos os ângulos? Sim. Então, vamos ver a questão correta. As afirmativas corretas, então, são 2 e 4. 2 e 4. Tá? Então, o que está relacionado à representação humana e também aos grupos de figuras humanas. Muito bem. Vamos agora a uma questão do Enem. Hora do Enem. Estudantes, eu chamo a atenção de vocês, tá? Para estarem atentos a essas questões que nós trazemos das provas do Enem. Algumas são feitas adequações, mas nós observamos aí que as questões do Enem elas são mais complexas, precisa ter leitura, entender ali o formato da questão para que tenha sucesso, né? Para gabaritar, ou seja, fechar ali o gabarito da prova. Sei que não é tão simples assim, mas se você se esforçar, se dedicar, você consegue. Aprendendo algumas técnicas, a gente não precisa saber de tudo, mas sabendo aprender algumas técnicas de leitura das questões para eliminar o que não é correto, ficar entre uma ou outra alternativa, facilita, né? Porque o que a gente não pode é ler toda a questão sem entender. Tem que ler, entender e com calma ali buscar chegar próximo ali da questão correta, da alternativa correta. Então vamos lá fazer leitura dessa questão. Vamos ver a questão que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe muitas questões do 2020, 2021. Vamos ver se essa está adaptada. Vamos sobre a arte rupestre. Arte no período pré-histórico. A história da arte geralmente é organizada em períodos que acompanham o próprio desenvolvimento das civilizações. Analise as afirmativas abaixo sobre a história da arte. Então, nós temos 4. Vamos ver quais estão corretas sobre a arte na pré-história. As pinturas rupestres constituem as primeiras formas de expressão artística do homem pré-histórico? Aprendemos na aula que sim, foram as primeiras, né? Pinturas rupestres. No período neolítico, o homem torna-se sedentário por desenvolver atividade que lhe permitiu fixar-se e constituir uma família? É o período neolítico, após o paleolítico, no qual o homem já procura lhe fixar, né, numa comunidade. Sua arte refletiu nos desenhos de cena cotidiana? Sim. A pintura rupestre ela está relacionada às cenas do cotidiano. Idade dos metais. Um novo material dá forma à beleza? O barro? Não. Os metais, né? O uso do metal. Então, idade dos metais, um período ali mais avançado da pré-história em que o homem já descobriu o metal e começou a dar forma, tanto ferramentas como objetos, como a escultura de metal. Então, vamos ver qual alternativa está correta. 1, 2 e 3. Isso mesmo, 1, 2 e 3. 4 é a única que não está correta. Parabéns para quem acertou. Então, observe, estudante, que é com calma, fazendo a leitura, buscando relembrar dos conteúdos estudados. É claro que o estudante não vai conseguir fixar 100% do conteúdo, mas a gente vai eliminando algumas coisas que não são prováveis, né? Essa questão é uma questão simples, né? Ela é direta à alternativa, é uma pergunta direta à alternativa. Ela não é uma questão de análise, é quase que de conceito, né? Não, teve uma que foi assim, a do Enem já foi mais complexa. Essa que você analisa as acessões, depois que vai marcar a alternativa, ela é média, ela é de nível médio. Então, são divididas em nível básico, né, mais simples, nível médio e nível mais complexo, as questões, geralmente.
Tá? Então, vocês precisam observar isso. Então, vamos para a nossa última pergunta. Questão discursiva. Explique as mudanças ocorridas na arte pré-histórica e influência das evoluções no uso das técnicas e materiais de produção. Vamos ver aqui a resposta, o padrão de resposta. Vocês encontram na aula, né? Já deixei esse texto pré-estabelecido na aula, porém vocês podem desenvolver essa escrita da forma que você compreendeu. Mas o nosso padrão de resposta é esta. Sim, que houve evolução, né, do pensamento do homem, no modo de viver e na arte ao longo dos anos que separam os dois períodos, o paleolítico e o neolítico. O homem mais solitário, caçador e coletor, foi no período paleolítico. Ele era observador e reproduzia com fidelidade o que ele via na natureza, ou seja, uma era naturalista. O homem neolítico já vivia em grupos familiares, explorava e experimentava novos materiais, dominava o fogo e produzia novos objetos. Sua arte se deu em desenhos, pinturas, não são mais tão fiéis ao original. O homem já começa a desenvolver uma subjetividade, ou seja, ele vê um objeto, mas ele retrata aquele objeto da forma que ele entende, né? Não aquela forma original. Os motivos dos seus desenhos são cenas grupais, porém eles continuam representando cenas do cotidiano, da comunidade. Então, seria essa o nosso padrão de resposta. Temos um material complementar com sugestão documentário, né? Um documentário História da Arte, das Origens ao Legado Grego, parte 1 e parte 2. Vocês podem pesquisar aí nessa plataforma aí de vídeo, certo? Então, fica aí a dica de material complementar. Então, estudante, foi essas as atividades que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, se necessário, vocês revejam os vídeos, façam pesquisa, assistam o material complementar, que vai ajudar você a fixar melhor aí o conteúdo. Esse material ele já fala de forma bem mais ampla, né? Muitos temas que nós não conseguimos discutir aqui na aula para vocês. Então, fique sempre essa dica de vocês pesquisarem os materiais e outros temas que vocês quiserem dentro do contexto da aula, né? Do conteúdo. Então, pessoal, obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham feito várias anotações aí das nossas aulas, certo? E aguardo vocês nas próximas aulas. Obrigada pela atenção e até lá.